Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, amigos. Eu sou Simone e estou aqui com vocês para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Com muita alegria, nós estamos aqui nesse momento que nos reservamos como um presente. E esse momento que carinhosamente dedicamos a nós mesmos para falarmos um pouco do Evangelho, vamos silenciando a nossa mente, respirando tranquilamente, deixando-nos envolver pelo abraço carinhoso do nosso anjo da guarda, pelas vibrações salutares da espiritualidade amiga, pelo colo carinhoso da nossa mãezinha Maria de Nazaré, que nos eleva até o nosso Mestre Jesus. E diante de Jesus, nós nos colocamos de joelho e deixamos que a sua luz nos penetre no mais profundo do nosso coração, nos acalentando, ouvindo o mais profundo do nosso ser, das nossas necessidades, mas também ouvindo a nossa gratidão, ouvindo tudo que nós podemos dizer sobre a oportunidade de estarmos aqui com saúde, com alegria e talvez, mesmo na dor, com a oportunidade de esclarecimento, de consolo, que Ele próprio nos deixou através dos seus ensinamentos. E assim, com o tema de hoje, nós vamos falar sobre misericórdia, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo, nos itens 14 e 15, Jesus nos fala especificamente sobre o perdão das ofensas. E nós sempre ouvimos, desde crianças, quantas vezes nós devemos perdoar uma ofensa? 70 vezes, 7 vezes. E muitos de nós fazemos a conta, Quanto dá 70 vezes 7? E tem uma historinha para ilustrar que uma desencarnada chegou até o espírito que a orientava e disse: olha, eu já perdoei, já consegui perdoar, já vivi com o meu marido e perdoei 70 vezes 7 as ofensas, já consegui fazer tudo que eu devia e agora eu não preciso mais conviver com ele, não vou mais reencarnar com ele. E aí o mentor dela disse: agora você vai voltar com ele então para aprender a amar. E eu não sou uma boa contadora de histórias, mas a essência da história é essa, que não basta aprender, não basta somente perdoar, a gente tem que amar. Mas nós ainda somos criaturas muito pequenas, nós estamos engatinhando ainda em direção a esse aprendizado. E isso não é uma má notícia, não é para nos, vamos dizer, nos desmotivar. O perdão das ofensas, ele ainda nos é um ato muito difícil, porque nós ainda não conseguimos aplicá-lo com quem é de direito e é de maior importância, que é conosco mesmos. A gente não vai conseguir perdoar os nossos irmãos sem antes conseguir perdoar a nós mesmos. E isso, no item 14, Kardec nos fala, no segundo parágrafo, quando fala sobre a citação de Jesus, quando ele diz que deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, diz assim: prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor.
Então, nessas duas linhas, Jesus está nos dizendo, Kardec está nos dizendo, interpretando o ensinamento de Jesus, que nós devemos aplicar o perdão para conosco mesmos em primeiro lugar. Nós precisamos aprender a ter misericórdia conosco mesmos. E isso não pode fazer com que a gente se engane e se desculpe de tudo. Ah, eu fiz o que eu pude, eu fiz o que eu sabia. Tudo bem. Quando eu tinha 18 anos, eu sabia algumas coisas e eu fiz o melhor que eu pude. Mas eu não posso mais continuar com essa consciência, porque hoje eu já sei que existem leis maiores. E mesmo não conhecendo a maior parte dessas leis, eu não posso me arriscar. Então a gente não pode se acomodar e justificar que estamos fazendo o melhor que podemos agora. Não, não é isso que está sendo dito no Evangelho. O auto-perdão, ele versa sobre a gente ter consciência de que nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós estamos a caminho da perfeição. Nós não vamos conseguir acertar sempre, mas nós vamos conseguir acertar algumas vezes. E isso, a partir desse ponto, faz com que a gente crie menos expectativas em relação aos nossos irmãos, às pessoas que convivem com a gente, principalmente dentro de casa. Nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, a gente ouve falar muito sobre as desavenças, as diferenças, os divórcios e todas as crises familiares que estão acontecendo, porque as pessoas estão convivendo mais. Porque antes era muito fácil, né? As pessoas saíam para o trabalho, saíam para a rua, a convivência era muito exterior, muito externa. E com a pandemia, a vida, a espiritualidade, Jesus nos trouxe de volta para dentro, para o seio da família. Nos trouxe de volta para o interior. Nos trouxe de volta para nós mesmos, inclusive. Muitos de nós descobriram que não conseguem conviver consigo próprios, que não estavam mais sabendo quem eram de verdade. Estavam perdidos de si próprios. E agora estão retomando o caminho do autoconhecimento. E isso é maravilhoso. Então, nesse processo todo que nós estamos vivendo de doença física, de doença planetária e de regeneração interior, nós estamos dando um passo muito grande de autodescobrimento. E é muito importante a gente entender, nesse cenário, que o perdão se faz necessário para nós próprios. Nós estávamos caminhando completamente fora do eixo de nós mesmos. E agora, voltar para esse eixo é muito difícil. E o retorno é sempre mais grave. Quão mais distante nós estamos dele. Quando a gente está viajando, né, e toma um caminho errado, a gente tem noção do tempo que a gente perdeu e o quanto de combustível foi gasto, né? Então, quando a gente viaja para fora de nós muito tempo, a gente passa a ter noção no retorno do desgaste que foi feito, do quanto a gente se perdeu. Mas, como eu disse, isso não é uma má notícia. Nós precisamos olhar para isso como um avanço muito grande, porque houve tempo para a gente trazer de volta a nossa consciência para o que há de fato que existe.
que é um ser espiritual vivendo num mundo material, num mundo de provas e expiação, num mundo em que nós precisamos muito uns dos outros e que nós não reencarnamos numa família por acaso ou por acidente. Nós estamos juntos, de mãos dadas, socorrendo uns aos outros, e não estamos nem no trabalho, nem no mesmo bairro, nem na mesma cidade, por acaso ou por acidente. Nós estamos convivendo com as pessoas que nós precisamos conviver. Cada uma das pessoas que estão presentes nas nossas vidas estão porque precisam de nós e nós precisamos delas. Mas nós não vamos conseguir cumprir o script, cumprir o que é necessário, se a gente não aprender a perdoar nós mesmos para conseguir perdoar os outros. Porque o perdão precisa passar por nós, precisa passar pelo nosso coração, para que a gente se abra em misericórdia pelos nossos irmãos que estão no nosso caminho. Porque quando a gente deixa de cobrar de nós e se enxerga como irmão em dor em relação ao outro, a gente deixa de cobrar do outro, porque a gente diminui a expectativa. Então a gente deixa de se decepcionar com o outro, porque a gente sabe que o outro é tão viajante quanto nós, é tão errante quanto nós. Então, meus irmãos, eu também estou aprendendo que em matéria de perdão e em tantas outras, primeiro colocamos a máscara em nós, para depois ajudar os outros. Nós precisamos nos salvar, e não numa atitude egoísta, mas numa atitude de redenção, para conseguir socorrer o outro. É como se tivesse todos nós numa situação de afogamento moral. E se a gente não se preparar para socorrer, a gente vai afundar junto. Então nós precisamos estar em condições de socorrer o outro. Nós precisamos nos fortalecermos, nós precisamos colocar a máscara em nós, colocar o colete salva-vida em nós, para dar as mãos e socorrer os irmãos do caminho. E perdoar é muito difícil. E auto-perdoar mais ainda, porque exige uma reflexão sobre culpa, e a culpa nem sempre é sadia, porque a culpa precisa passar para o crivo da responsabilidade. Então, nós não somos culpados, mas nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. E aí a gente precisa deixar aqui agora a reflexão. Eu sou responsável por tudo que está acontecendo na minha vida nesse momento, porque só acontece na minha vida o que eu permito. E aí vem aquela história, né? Aquela citação. Não é importante o que fazem comigo. O que mais importa é o que eu vou fazer com o que fazem comigo. E assim a gente vai caminhando para o fim e convidamos todos para fechar os olhos, para passarmos para o passe coletivo, que está ao encargo da espiritualidade que conhece todas as nossas necessidades, conhece o nosso coração e está presente nas nossas vidas todos os dias e sabe que a nossa oração não é necessária para Deus, é necessária para educar o nosso desejo. E sabendo da nossa condição, nós pedimos que cada um de nós seja atendido na nossa necessidade, na nossa carência, na nossa saúde, e que as águas sejam fluidificadas
através dos médicos do espaço, nas ações do Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e todas as equipes de médicos e enfermeiros que nos assistem, em nome de Deus e em nome de Jesus, com a permissão de Deus, nos trazendo toda a vitalidade e toda a restauração para a nossa alma e para o nosso corpo físico. E que Deus possa utilizar as nossas vibrações de amor, pedindo para que todos os lares sejam abençoados. Nós vos rogamos, Senhor, que vós derramem as vossas bênçãos sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, sobre todos os hospitais, sobre cada desencarnado necessitado e sobre cada encarnado. Cuide de cada um de nós, conforme a nossa necessidade, conforme o nosso merecimento. E nos conceda, Senhor, uma noite reparadora no nosso sono físico e no nosso sono espiritual, conforme a nossa condição. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como estamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues a erros e tentações, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, uma boa noite. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.